Hoje vou te ensinar como fazer um pão caseiro mais fofinho que talvez você nunca tenha feito antes. E o melhor, é uma receita de pão trança super fácil, deliciosa e com baixo custo. Vou te mostrar tudo. Todas as dicas para sua receita ficar perfeita, que vai desde uma sova bem feita da massa, como modelar e a finalização para ficar um pão fofinho e perfeito para o seu café ou lanche da tarde. E no final você vai sentir aquele aroma irresistível de pão assado pela sua casa. Então já deixa seu like se gostar desse vídeo e também compartilha para ajudar na divulgação do canal. Eu começo a receita com um ovo, 1 colher de sopa de margarina ou manteiga em temperatura ambiente, 4 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de fermento biológico seco, meia colher de chá de sal, 100 ml de leite em temperatura ambiente e 50 ml de água também em temperatura ambiente. Agora eu vou mexer tudo até ficar bem homogêneo. Em seguida, vou adicionar a farinha de trigo aos poucos, que vai aproximadamente 2 xícaras e meia, mas sempre lembrando que pode ser um pouco a mais ou a menos. Vai depender do tamanho dos ovos, tamanho da xícara que você usar na receita ou até mesmo o tipo de farinha de trigo. Nunca coloque a farinha toda de uma vez. Adicione aos poucos para garantir que a massa não fica seca e nem muito mole. Vou ficar mexendo e adicionando farinha até a massa ficar firme para a gente começar a sovar. Enquanto vou trabalhando a massa, vou mostrar para vocês qual farinha eu uso para fazer meus pães. Muitas pessoas enviam bastante mensagem, aqui nos comentários de outras receitas de pães que eu já tenho aqui no canal, qual marca da farinha que eu utilizo, porque os meus pães eles ficam com uma textura bem fofinha. Na verdade, eu não me apego muito à marca de farinha de trigo. Eu sempre uso aquelas que estão com os preços mais acessíveis no mercado. E aqui eu uso dessa marca que é Supermercado BH, que tem aqui em Minas Gerais. Quando não tem essa marca, eu uso da Vilma Alimentos. Só que o maior segredo para você ter um pão bem fofinho é a sova e você respeitar os tempos de crescimento. Então, todos os pães que eu faço, eu sovo de 15 a 20 minutos. Sempre eu tento sovar com 20 minutos mesmo. Então, quanto mais tempo você sovar, mais macio o pão fica. E outro detalhe é que a massa ela não pode ficar muito seca e nem pegajosa demais. Eu sempre gosto de deixar a massa um pouco úmida. Então, a massa ela precisa ficar bem sovada e não se preocupe se ela grudar um pouquinho na bancada, apenas vai polvilhando farinha de trigo até ela não grudar mais. E depois de 20 minutos sovando a massa, esse é o ponto correto, uma massa úmida e bem lisinha. Agora vou colocar aí uma vasilha untada com um pouco de farinha de trigo e eu cubro com um plástico filme ou então um pano de prato, pode ser um pano de prato seco, um pouco úmido, não tem problema. E a gente vai deixar essa massa descansar bem tampadinha dentro de micro-ondas ou um forno desligado até dobrar de volume. Isso leva cerca de 1h30 ou 1h40, até mesmo porque nessa receita a gente utiliza menos fermento. E esse tempo de crescimento vai depender muito de como tá o tempo da região que vocês moram. Se tiver muito quente, a massa cresce mais rápido. E se tiver frio, pode demorar um pouco mais esse processo do crescimento. Bom, pessoal, a massa já cresceu. Aqui demorou 1h40 minutos para dobrar de tamanho. Agora eu vou transferir para a bancada e dividir essa massa em 4 partes iguais. Se você tiver a balança, é ótimo para poder padronizar os tamanhos das partes, mas se não, dá para fazer a olho mesmo. E agora eu começo abrindo a massa com as pontas dos dedos para poder facilitar. Com o auxílio de um rolo, eu venho esticando a massa e aqui não preocupa se não ficar bem certinho, porque que no final vocês vão conseguir fazer uma trança e o pão vai ficar fofinho, bonito e delicioso. Depois disso, eu venho fazendo rolinho. E se perceber que a massa está querendo grudar um pouquinho na bancada, não precisa colocar farinha de trigo. É só vir com as pontas dos dedos e empurrando a massa. Na sequência, é só esticar esse cordão sempre do meio para fora. E a gente precisa deixar os 4 cordões do mesmo tamanho. Então aqui eu já tenho um pronto. Vou mostrar mais uma vez como eu faço. Agora com os 4 cordões prontos, vou fazer o seguinte. De um lado eu deixo 2 cordões juntinho e do outro
os dois cordões. E agora é só trançar com bastante cuidado para poder formar essa trança bem bonita. No final, vocês apertam bem as pontas para não abrir quando estiver assando. Agora eu vou colocar na forma untada com margarina e farinha de trigo. A forma que eu estou usando, ela tem 21 centímetros de diâmetro por 7 de altura. E aqui também dentro da forma a gente tem que apertar essas pontinhas para ela não abrir. Vou colocar para crescer novamente, só que agora o tempo é menor em relação ao primeiro. Pode demorar cerca de 30 a 35 minutos para dobrar de tamanho. Que é só tampar com um pano, um plástico filme por cima e deixar descansar dentro de um forno desligado ou micro-ondas. Bom, pessoal, o pão já cresceu. E para finalizar, vou polvilhar um pouco de farinha de trigo por cima, ao invés de pincelar com a mistura de gemas de ovos e leite, que é o que eu sempre faço aqui no canal. E agora é hora de assar. Com o forno pré-aquecido a 180 graus, eu coloco o pão para assar por cerca de 30 a 35 minutos, mas o tempo pode variar dependendo da potência do seu forno, então fica sempre de olho. Quando estiver assado, a casa toda vai ficar com aquele cheirinho delicioso de pão fresquinho. E prontinho, vou cortar um pedaço para mostrar para vocês a textura da massa. E olha só como ela fica fofinha e macia, praticamente derretendo na boca. E esse pão caseiro é perfeito para o café da manhã, lanche ou até mesmo para acompanhar as refeições. Se você gostou dessa receita, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar responder a todos vocês. No final desse vídeo eu vou deixar outras opções de pães caseiros deliciosos. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.